Apocalipse 6. Fala sobre o que o Apocalipse 6? Silas. Apocalipse 6. Muito bem. Encontraram o Apocalipse 6? Então, o primeiro selo, o cavalo branco e o seu cavaleiro, representam Cristo. Segundo selo do cavalo vermelho, representa o quê? Guerra em nível global. Terceiro selo é o cavalo preto, representa crise econômica em nível global. O quarto selo é o cavalo amarelo, representa o aumento da taxa de mortalidade por diversas questões. Epidemias. As feras da terra representam o quê? Epidemias, porque as epidemias, os vírus, surgem da onde? A maioria? Das feras da terra, que são os animais. Muito bem. Esses 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros, representam o quê? O fim dos tempos ou o princípio das dores? Princípio das dores, que Jesus falou, rumores de guerra, fomes, etc, etc. Princípio das dores. Ainda não é o fim, Jesus disse. Ainda não é o fim. Depois do 4º selo vem o 5º selo. O que é o 5º selo? A visão dos crentes clamando a Deus por vingança, certo? Não é isso? Isso significa que muitos crentes já morreram por causa de uma perseguição. Então, entre o 4º e o 5º selo, o que acontece aí entre o 4º e o 5º selo? O anticristo. Mas por que não está aqui? Porque Deus não quis colocar aqui, mas está aqui na história. Ok? Entre o 4º e o 5º selo, aparece quem? O anticristo, e mata muitos crentes. Muito bem. Aí o 5º selo é a oração dos crentes pedindo vingança. O 6º selo é o quê? A vingança. A vingança de Deus, a resposta. Onde Deus usa os poderes do céu para castigar os ímpios. O 6º selo fala de um evento único. Que evento é esse? É um asteró. Asteró em grego significa o quê? Estrela. Asteroide. Daí vem a palavra asteroide. Tá? E aqui é o 6º selo, asteroide. As estrelas caíram pela terra. Ok? Jesus não falou que as estrelas cairão da terra? Cairão na terra? Muito bem. Então, por favor, meus irmãos, o 6º selo, que evento é esse? Um asteroide. Que a gente não vai explicar aqui em detalhes, porque já explicamos em outras aulas. Esse é o 6º selo. Ok? Conseguiram se realocar, hein? Ou relocalizar-se? Ele dá uma pausa e fala sobre os crentes glorificados, a vitória dos crentes. Por que ele faz isso? Ele fala da vitória dos crentes, nessa pausa, para a gente não ficar triste e desesperado. Porque a gente falou só de má notícia, de coisas ruins. É crente morrendo, é estrela caindo do céu. Aí ele dá uma pausa e diz: a visão dos 144 mil glorificados. Quem são os 144 mil? A igreja, os eleitos. 12 vezes 12, 144. 12 tribos vezes 12 apóstolos, 144. E por que 1000? Porque são milhares, são incontáveis. Ok? Muito bem. Aí o capítulo 8 fala sobre o 7º selo. O que é o 7º selo? Vocês já merecem o certificado. ISO 9001. Muito bem. O 7º selo é o mesmo 6º selo. É a mesma coisa. O 6º selo é o asteroide que cai da Terra. Tá? Aí você vai ver no 6º selo que o Sol vai se escurecer. Por quê? Por causa do impacto desse asteroide. Vai causar uma poeira cósmica
Vai escurecer a atmosfera. Por que não pode ser o sol literalmente se escurecendo? Por quê? Porque senão nós morreríamos se o sol se escurecesse literalmente. Então não é que o sol se escureceu, é que nós vamos perder o acesso à luz do sol, pelo menos terça parte da terra. Muito bem, então o sexto e o sétimo selo é a mesma coisa. Lembre-se disso. O sexto e o sétimo selo falam da mesma coisa, que é o quê? A estrela caindo do céu. E qual é a diferença entre o sexto? Tem diferença? Tem uma diferença só. Que o sétimo selo é o mesmo evento, só que de forma detalhada. Ok? O sexto selo é o asteroide resumido. O sétimo selo é o asteroide detalhado. Uma parte desse asteroide, olha aí, o capítulo de número 8, versículo 7. Esses detalhes do sétimo selo, ele é detalhado através de 7 trombetas. Então lembre-se, o sexto selo é o mesmo sétimo selo, que são as mesmas trombetas, é a mesma coisa. Lá na frente, quando você estiver lendo a Bíblia, ou falando sobre selos e trombetas, lembre-se, o sexto selo é um asteroide. O sétimo selo é o mesmo asteroide. Só que o sétimo selo descreve esse asteroide através de 7 trombetas. Mas é a mesma coisa. 7 trombetas é a mesma coisa que sétimo selo, mesma coisa que sexto selo. Ficou claro? Muito bem. Aí ele vai detalhar. 8:7, Apocalipse 8:7 fala da primeira trombeta. São destroços desse asteroide que vai cair na parte verde da Terra, vai queimar essa parte da Terra, do verde da Terra. Segunda trombeta, um pedaço desse asteroide vai cair no mar. Terceira trombeta, um outro pedaço desse asteroide vai cair na água doce. Quarta trombeta, um outro pedaço desse asteroide vai cair na parte seca e vai causar uma poeira cósmica que vai tampar terça parte da luz solar, da luz noturna na Terra. Através do quê? Através de uma fumaça. Do capítulo 9, versículo 2, fala dessa fumaça. 9:2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. A quinta trombeta fala de um pedaço específico desse asteroide que vai cair na parte seca da Terra e vai causar um grande buraco na Terra, que ele chama de abismo, e desse impacto vai ser tão profundo que vai sair destroços que na visão humana enxerga-se como se fosse gafanhotos voando, tendo cabelo de mulher, porque são pequenos destroços de pedra voando para cima e para baixo com fumaça seguindo o seu percurso. E o objetivo é atingir quem? Os ímpios. Deus vai usar os anjos para concretizar. Como, pastor, que um evento natural, que é a queda de um asteroide, vai atingir só os ímpios? Porque Deus tem anjos trabalhando para ele, para fazer isso. Mas tratando-se de Deus, tudo é possível, não é ou não é? Muito bem. Aí ele vai para o capítulo 10 e capítulo 11, onde ele fala do quê? Da urgência de pregar o evangelho em meio a essa turbulência toda. Ele está dizendo o seguinte: agora que vocês sabem que o mundo vai acabar assim, então prega o evangelho porque Jesus está voltando. É mais ou menos isso. Capítulo 10 fala de João e o livrinho, o rolo do livro que ele come. Que rolo é esse? Que livro é esse? É a palavra, é o evangelho. A Bíblia e o evangelho é a mesma coisa? O livro de Gênesis é o evangelho? E o livro de Cantares é o evangelho? A lei e os profetas testificam de mim, e Jesus é o evangelho. Ok? Aí o capítulo 11 fala das duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? É o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento, a igreja. Ok? Essas duas testemunhas têm que pregar mesmo em meio à perseguição. Essa semana eu ouvi um crente dizendo que não acredita que nós iremos passar pela grande tribulação. Como eu queria que isso fosse verdade. Eu não consigo entender. Não consigo entender
como que Deus não poupou o apóstolo Paulo de uma perseguição, não poupou os apóstolos, os grandes homens de Deus da história, de perseguição, e Deus de repente vai poupar a nossa geração do Facebook, que a gente mais fica em rede social do que na Bíblia, e Deus vai poupar esses crentes. Crente água com açúcar. Quem precisa mais de purificação, a igreja de Atos ou a igreja de hoje? De hoje. Aí Deus vai poupar os bonitinhos. Lá no Nordeste fala arrancar os couros. Quando alguém falava assim para mim, tua mãe disse que vai arrancar teus couros. Eu voltava para casa tremendo. Pois é. Não pensemos que Deus vai deixar passar batida essa geração de crentes, mais ou menos. Eu não estou falando que é todo crente, é claro que eu não estou julgando todo crente, porque existem exceções. Mas no geral, é uma igreja mais do oba-oba, assim, no geralzão, digo. Nesse meio aí do oba-oba, tem crentes mais fervorosos? Tem, porque Deus sempre tem. Mas Deus tem que purificar a igreja e de repente essa igreja vai ser poupada da tribulação? Como é que é isso? Ok, meus irmãos. Chegamos finalmente então no capítulo 11, versículo 15, que é o estudo de hoje. Apocalipse 11, 15. Muito bem. Enquanto a gente se prepara para Apocalipse 11, 15, se você tiver alguma dúvida de tudo aquilo que a gente falou até agora, eu vou abrir 2 minutos, 120 segundos para alguma pergunta que seja relacionada àquilo que eu falei. E houve silêncio por cerca de meia hora. Fico feliz com o silêncio, irmãos. Isso mostra que vocês não têm dúvida. Ou mostra um certo complexo de insegurança que provoca essa instabilidade emocional, não permitindo que os irmãos façam perguntas. Uma das duas hipóteses. Muito bem. Muito bem. O 666 é literal? Já que vocês não vão perguntar, vou perguntar para vocês. Não é literal. Muito bem. Por que não é literal e por que não é o código de barra? Por que não é o cartão de crédito? Por que não é um chip? Por que não é? Porque o inverso é simbólico. Qual é o inverso da marca da besta? A marca do cordeiro. A marca do cordeiro é literal? É simbólico. O apóstolo Paulo tinha a marca do cordeiro? O apóstolo Paulo? A igreja de Atos tinha a marca do cordeiro? Era visível fisicamente? Então por que a do anticristo vai ser? Ok, Samara? Muito bem, Samara. Então não temam entrar numa casa que estiver assim, 666, se o número da casa for esse. O crente não tem que ficar com medo de chip, de sei lá o quê. Vamos lá, meus irmãos. 11:15, Apocalipse 11:15. A sétima trombeta. O que é a sétima trombeta? A sétima trombeta, meus irmãos, é o juízo final. Tá bom? Então, o que é a primeira até a sexta trombeta? A sétima trombeta é o juízo final. Então, o que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta trombeta? O asteroide, a estrela que caiu do céu e causou grande estrago. Da primeira até a sexta trombeta é esse asteroide. Que é a mesma coisa que o quê? O sexto selo e o sétimo selo. Alguma dúvida sobre isso, meus irmãos? Eu não tenho problema de repetir porque é meio confusa essa divisão. Então não tenho problema em repetir. Guto, o que é a terceira trombeta?
Não, a terceira trombeta, comparando com esse todo aí. O asteroide. Uma das consequências do asteroide. Ok? Os que já entenderam, por favor, tenham paciência com os que ainda não entenderam. Porque uma das marcas do crente é a paciência. Fruto do Espírito. Se perder a paciência, toma um suco concentrado de maracujá, ou então pede para Deus te levar para o deserto para você ser tratado. Vamos lá. O que é o sétimo selo? É a mesma coisa que o quê? Que o sexto selo. E qual é a diferença de um para o outro? O sétimo selo está detalhado. E o sexto? Está resumido. O sétimo está detalhado. E o sexto selo? Resumido. O sétimo selo está detalhado em forma de quê? Trombetas, que são quantas? As 6 primeiras é o quê? É esse detalhe. E a sétima trombeta? É o juízo final. Vocês são inteligentes. Basta uma só palavra e terás aprendido. Sétima trombeta, muito bem. Vamos lá, versículo 15, meus irmãos. Vamos analisar versículo por versículo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Muito bem. Significa que o reino do mundo não era do nosso Cristo? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então não era antes? Pensa numa coisa difícil. É ou não é difícil? A quem pertencem os reinos desse mundo? Satanás diz: tudo isto te darei. Todos os reinos. Meus irmãos, isso é difícil. Vocês não estão percebendo, mas eu estou tremendo para responder isso. Porque é difícil. Não, eu estou brincando, mas é difícil. Satanás não disse para Jesus, do reino. Jesus disse: toda autoridade me foi dada. E não era antes dele? O Salmo diz assim: do Senhor é a terra e os que nele habitam. Muito bem, meus irmãos. Preste atenção. Existe uma diferença aí. Deus, enquanto soberano criador, ele é dono de tudo. Ok? Ele é dono de tudo. Do Senhor é a terra e os que nele habitam. Por quê? Porque ele é quem criou. Ok? Satanás pertence a Deus? Essa pergunta é mais difícil ainda, não é? Tá bom, eu vou parar de fazer pergunta difícil, porque até eu estou ficando doido já. Tem um texto na Bíblia que diz que porque é dele e por ele são todas as coisas. Quem criou Satanás? Agora, porque Satanás virou um bicho ruim, ele tá aí ao léu e ninguém manda nele? Até Satanás tem que prestar relatório para Deus. Lembra de Jó? Até Satanás tem que prestar relatório para Deus. Então, Deus, não existe nenhuma parte no mundo, na vida humana, que Deus não governe. Porque Ele é o Deus criador e mantenedor e providencial. Ok? Muito bem. Agora,
Todas as criaturas se submetem ao governo de Deus? Todas as criaturas se submetem ao governo de Deus? Não. Nem todas as criaturas. Falaremos agora do senhorio de Cristo, do governo redentivo de Deus. O que é o governo? Até agora nós falamos do governo criador de Deus. E o governo redentivo de Deus? O que é o governo redentivo de Deus? É o governo em que há uma relação mútua entre o soberano, entre os subordinados e o suzerano, e o soberano. Ok? Em que existe um compromisso mútuo entre os subordinados e o Senhor. Esse é o governo redentivo de Deus. Satanás não faz parte desse reino. Não faz parte. Vamos lá, meus irmãos. Por que eu estou me detendo tanto no reino? Porque a sétima trombeta está falando de reino. Ora não. Versículo 15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo, e do seu Cristo ele reinará pelos séculos dos séculos. Versículo 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Tá? Muito bem. Aonde começou essa história? Em Gênesis 3:15. Porque lá Deus fez uma promessa a quem? A serpente, que é quem a serpente? O diabolos. Deus disse que haveria um descendente da mulher que iria pisar a cabeça daquela serpente. A partir daquele momento iniciou-se uma guerra entre dois reinos, porque até então não existia reino. Não existia reino. Guerra entre reino de Deus e reino das trevas. A partir daquele momento iniciou-se uma guerra, uma batalha entre o reino dos filhos de Deus, porque você vai analisar Gênesis capítulo 5, a descendência dos filhos de Deus, né? Você vai perceber em Gênesis que os filhos de Deus começaram a se envolver com os filhos dos homens, que eram os ímpios, que alguns acham que os filhos de Deus são um anjo. Não tem base bíblica nenhuma, isso, evidência no texto. Filho de Deus é filho de Deus, em Gênesis. E ali começou uma guerra entre os filhos de Deus, que é a descendência da mulher, que é o povo de Israel. Então, os israelitas contra o Egito, os israelitas contra Moabe, os israelitas contra os amalequitas, os israelitas contra os filisteus, os israelitas contra os cananeus, os israelitas contra os assírios, os israelitas contra os babilônicos, os israelitas contra os persas. Quem estava do outro lado do reino? Lembre-se do livro de Daniel. Quem estava governando o reino dos homens lá? Satanás. Tá? Muito bem. Inclusive, quem mantém as nações sob o seu domínio? Satanás. A ponto de certa forma, ele conseguia impedir que o evangelho chegue às nações no Antigo Testamento. Quando chegava, era com muita dificuldade, não como hoje. Mas depois que Jesus ressuscitou, o que ele disse? Toda autoridade me foi dada. Agora, ide aonde? Aonde que eles têm que ir? As nações. Eles dou autoridade para pisar em quê? Escorpiões. Está achando que é escorpião literalmente? Que Jesus morreu na cruz para você andar atrás de escorpião? Para pisar? Que escorpião é esse? Luta espiritual. Agora a igreja tem autoridade para invadir as nações com a pregação do evangelho. Aí você me diz, mas tem países hoje que estão fechados. Esses países fechados conseguem impedir do evangelho chegar lá? Então, quando Jesus ressuscitou e ele disse, toda autoridade me foi dada, então ele está tomando de volta o seu domínio. Então ele perdeu o domínio. Se ele perdeu o domínio, de que período ele está falando? O Deus, preste bem atenção, gente, porque isso aqui, eis o mistério da fé, como diz os católicos. Quando Jesus se tornou um bebê, um recém-nascido, ele se tornou em estado de humilhação, forma de escravo, se tornou em forma de servo, ok?
Deus Pai, o Espírito Santo, o Criador de todas as coisas, continua governando todas as coisas. Mas Jesus, o Deus Filho, para se humilhar e não substituir, ele abriu mão da sua glória e do seu domínio. E se tornou em forma humilhante de escravo, de servo, ok? Ele perdeu o seu poder? Perdeu sua divindade? Perdeu seus atributos de onisciência, onipresença e onipotência? Não. Mas ele estava usando? Não. Ele não usou como usurpação. Ele continuava onipresente, onipotente, onisciente. Mas ele não estava usando esses atributos, só quando o Pai autorizava. Então, naquele momento, naquele estado de humilhação, que é desde o momento que ele nasceu até a cruz, ele abdicou da sua glória. Certo? E no Antigo Testamento inteiro, até Jesus morrer, Satanás pintava e bordava com as nações no sentido de a luta era mais forte quanto ao Evangelho chegar às nações. Aí você me diz, mas o Evangelho não chegou às nações por causa da covardia e do egoísmo dos judeus. Também. E aí, o que acontece? Quando Jesus ressuscita, o diabo não pode mais impedir que o Evangelho chegue às nações. Aí começou um período chamado de captei a vossa mensagem. Milênio. Porque Cristo não reinará no milênio? Meus irmãos, não é porque Apocalipse fala o verbo no futuro, reinará. Não é porque está escrito no futuro que ainda vai acontecer. Porque o livro de Apocalipse, ele é simbólico e ele não pode ser pegar os verbos e interpretar literalmente. Você tem que analisar pelo contexto. Então, Cristo já reina com a igreja. Qual é a prova que nós temos disso? Existe evidência que Cristo já reina com a igreja? Vamos lá. Cumpriu-se Gênesis 3,15 na cruz? Porque Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz que Deus publicamente expôs o diabo ao vexame, à vergonha na cruz. Triunfando. Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. Efésios 1, 3 diz: bendito seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes e nos fez assentar nas regiões celestes. Nós já estamos assentados com Cristo espiritualmente? Segundo o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 5 e 6, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Para quê? Porque nós estamos cansados, com dor na coluna? Não. Nós estamos assentados nas regiões celestiais para reinar, nós já estamos reinando com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não seremos mais que vencedores. Ela diz que nós já somos mais que vencedores. Então nós já estamos reinando com Cristo. Ponto. Nós não seremos sacerdócio real. Nós já somos. Satanás será preso por 1000 anos. Ele já está preso. Por que ele já está preso? Porque preso não significa inoperante. Preso não significa estátua. Preso significa limitado. Olhe no dicionário, qualquer dicionário. Limitado dentro de tais e tais circunstâncias. O diabo, ele está solto? Tá. Mas existem alguns aspectos que ele está preso. Ele não consegue impedir do evangelho chegar às nações. Ele está limitado. Tá? Ele tem acesso à presença de Deus como ele tinha em Jó para acusar os crentes? Não, porque ele está limitado. Porque está escrito em Apocalipse 12 que houve uma batalha no céu e ele foi expulso. Quando que ele foi expulso? Ali não está falando da criação dos anjos. Ele foi expulso quando o varão, o filho, o menino que nasceu, subiu ao céu. Quem é esse menino que nasceu? Quando que ele subiu ao céu? Na ascensão. Ele subiu e expulsou o dragão. Então esse dragão estava no céu, ele tinha acesso ao céu. Tem base bíblica que o diabo tinha acesso ao céu? Tem aonde? Jó. Para quê? Para prestar contas, e ele aproveitava para fazer o quê? Acusar os crentes. E agora ele faz isso? Não. Qual é a base bíblica? Romanos 8:1. Nenhuma acusação. Não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8 diz:
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Acabou. Ah, pastor, mas o diabo me acusa. Na sua mente, não no céu. Então, nós já estamos vivendo o milênio. A igreja já reina triunfante. Cristo já reina. O diabo está limitado. Porque está escrito em 2 Pedro e está escrito em Judas que Deus tem guardado Satanás e seus anjos sob algemas. Então, ele já está preso. Está limitado. Agora, tudo isso está acontecendo de forma plena? A prisão de Satanás está plena? O reinado de Cristo e da igreja está pleno? Ainda não. Já está acontecendo, mas não está pleno. Tudo isso eu falei até aqui só para dizer que a 7ª trombeta está falando, é uma visão do reinado pleno de Cristo. Tá bom? Tudo isso eu falei só para dizer que a 7ª trombeta vai falar do início do reinado pleno de Cristo. Ficou claro, meus irmãos? Cristo já reina com a igreja? Nós já estamos reinando? Cristo já está preso por 1000 anos? Sim. A Bíblia diz para perdoar 70 vezes 7, mas vocês não perdoam um. Vocês não perdoam um, gente. Por isso que eu venho orando. Deus, não permita que meus pés tropecem. Muito bem, meus irmãos. Qual o tema que nós iremos dar para a 7ª trombeta? A concretização do reinado pleno de Cristo. Que reinado pleno é esse? Quando Jesus vem, todo joelho vai ser obrigado a se dobrar perante Ele, inclusive os joelhos do diabo. Mas o diabo tem joelho? Isso é simbólico, mas não é simbólico, é metafórico. Significa que todo ser que é uma pessoa, como os homens e os anjos, vão ser obrigados a se encurvar perante Ele. Os demônios falaram para Jesus: vieste atormentar-nos antes do tempo? Não, claro que não, porque há tempo para tudo. Mas quando ele vier no grande juízo final, aí vai acontecer a concretização final do reino pleno de Cristo. Isso significa que aquilo que ele começou na morte e ressurreição, ele vai concretizar. Como se dá essa concretização do reinado pleno de Cristo? Em uma reunião pública, chamada de audiência, chamada de julgamento. Ali vai ser o início desse fim. Ele vai separar bodes e ovelhas, ele vai julgar um a um, vai julgar cada um dos anjos, cada um dos homens. Como que ele vai fazer isso? Quanto tempo vai durar esse julgamento? Um dia? Será que nosso corpo vai aguentar esse julgamento? Meus irmãos, eu não sei, nem preciso saber. Se a Bíblia diz, então assim será. Eu ouvi alguém falar para mim recentemente assim: pastor, tem algumas coisas que Deus não consegue fazer. As pessoas acham que quando fala que Deus pode tudo, é que Ele pode tudo. Não é que Ele pode tudo, Ele pode tudo que Ele quer. Mas não é que Ele pode literalmente tudo. Aí, é. Ele pode tudo, mas... Tá. Por exemplo, pastor, Deus não pode fazer um círculo ficar quadrado. Deus não pode fazer um círculo ser quadrado. Porque se ele é quadrado, não é mais círculo, então Deus não pode. E eu só respirando fundo, né, no meu interior. Deus não pode, e foi falando que Deus não pode isso. Deus não pode contrariar a física que Ele mesmo criou. Deus não pode... O argumento é bonito. E é um dos argumentos que mais circulam nos meios teológicos. Meus irmãos, vocês estão diante de um ser vivo, biologicamente, espiritualmente, que acredita que Deus pode tudo. O que não significa que Ele vai fazer tudo. Deus não é bobinho igual a gente, que fazemos tudo o que nós podemos e queremos.
Deus ele pode, mas ele é santo e ele é sábio. Mas ele pode tudo. Pastor, até um círculo ser quadrado, ele pode tudo e ponto final. Então, como que Deus vai julgar cada um dos seres humanos, cada anjo, que são milhares, num único momento? Não sei. Só sei, eu tenho certeza que ele tem poder para fazer. Ou não tem? Então, o como não nos pertence. Não nos pertence. Deus tem poder para fazer isso. Muito bem, meus irmãos. Estou com expressão de cansado? Então, estude Apocalipse para você ver. Muito bem, vamos lá. Resuma para mim, em poucas palavras, o que é a sétima trombeta. Concretização do reinado pleno de Cristo. Vai se cumprir nesse dia da sétima trombeta alguns versículos. Quais versículos vão se cumprir nesse dia? Todo joelho se dobrará, certo? Vieste atormentar-nos antes do tempo, o tormento de Satanás, o subjugar final de Satanás, a prisão eterna de Satanás, a condenação dos ímpios e o novo céu e nova terra. E a convivência eterna, perfeita e plena entre o soberano e os súditos, que é a igreja e Cristo. Ok, meus irmãos? Uma vez eu falei aqui, eu vou te responder. Uma vez eu falei aqui que o inferno é mais do que um lugar, é uma situação. Lembra que eu falei isso uma vez? Algumas pessoas acharam que eu disse que o inferno não é um lugar. Não é isso que eu quis dizer, meus irmãos. Eu disse que o inferno é mais do que um lugar. Eu não disse que o inferno não é um lugar. O inferno é um lugar? É um lugar. Onde fica? Não sabemos. Como é que é? Não sabemos, mas é um lugar. Só que o inferno é muito mais do que isso. É uma situação diante de Deus. Que situação é essa? Receber a ira de Deus. Ali eternamente. Por isso que Jesus experimentou o inferno sem ir lá. Na cruz ele experimentou a ira de Deus em nosso lugar. Tá? Ele experimentou o inferno em nosso lugar. Jesus foi condenado ao inferno? É umas perguntas difíceis, né, meu irmão? Foi no seu lugar. Sem precisar ir lá no inferno, porque o inferno é mais do que um lugar. Se você discorda de mim, de que Jesus experimentou o inferno, conversemos depois. Não agora, porque não é o tema. Meus irmãos, por que eu estava falando isso? Eu não lembro mais. Eu acho que por causa da pergunta do Emanuel. Manuel, a tua pergunta foi sobre? Não. Satanás não vai deixar de existir. Porque Deus ele não destrói tudo aquilo que ele cria. Porque da criação de Deus, nada se destrói. Qual é aquele ditado da ciência, gente? Na natureza? É alguma coisa assim. Mas é no sentido de nada se desperdício, né? A natureza de Deus, tudo que Deus criou é eterno. Tudo que Deus criou é eterno. E antes que você me crucifique, dizer-te-ei por quê. Quem criou Satanás e os anjos caídos? Deus. Vai passar a eternidade no inferno. É eterno. Os eleitos, os crentes, quem criou? Deus. Vai passar a eternidade no novo céu e nova terra. E os átomos que ele criou, as partículas dos átomos, nêutrons, prótons, esses nomes esquisitos que a gente viu no ensino médio, a matéria, tudo que compõe a matéria, ele não vai jogar fora. Ele vai transformar, porque está escrito em Romanos 8 que a natureza não aguarda a destruição, ela aguarda a redenção. Vai se transformar num novo céu e nova terra. De novo, como?
Não sei e não tenho raiva de quem sabe. Muito bem, meus irmãos. Vamos ao texto agora? Vamos ao texto. Eu acho que agora vocês vão enxergar o texto diferente, de forma mais clara, depois que eu expliquei tudo isso. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, essas vozes se referem aos anjos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Isso significa que no juízo final vai se concretizar a plenitude do reino. E os próprios anjos louvam a Deus e admitem isso. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Não está falando do milênio, está falando da eternidade, tá? Versículo 16. Primeiro ele foi honrado. O reinado de Cristo foi reconhecido pelos anjos, agora vai ser reconhecido pelos homens, que é a igreja, versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono. Quem são esses 24 anciãos? São os apóstolos? Pode ser que sejam os apóstolos e os líderes das 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento. Pode ser literalmente eles ou simbólico. Independente se é literal ou não, mas o que mais importa é que é uma referência à igreja do Antigo e do Novo Testamento, que é o que mais importa aqui. Por quê? Meus irmãos, a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos... São quantos? E o Antigo Testamento, quantas tribos? Ok? 12 mais 12, 24. E por que tronos? Primeiro que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, ou não? Olha que sério. Você já está sentado ao lado de Cristo nos lugares celestiais? Está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6 que nós julgaremos o mundo e os anjos. Se você duvida, leia em casa 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Nós julgaremos o mundo e os anjos. Trono aí tem a ver com julgamento. Eu sei que eu estou falando muita coisa, mas tenta se concentrar no que eu vou falar aqui mais uma vez. Abre parênteses. A igreja vai julgar? Vai. Vai julgar os ímpios e vai julgar os demônios e o diabo. Como? Não sabemos, mas vai. Isso significa que nós temos autoridade para julgar uns aos outros? Por que não, se nós já estamos assentados no trono com Cristo? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, meus irmãos. Em primeiro lugar, é impossível nós não julgarmos. Porque o julgamento, meus irmãos, é um processo cerebral de autodefesa do nosso organismo e é um processo didático para o nosso crescimento como ser humano. Então, o tempo todo nós estamos julgando, e quem criou isso foi Deus. Então, você vai atravessar a rua, você julga a rua. Você está vindo carro. É ou não é? Você está estudando a matéria para a faculdade, você julga a matéria e analisa a matéria. É ou não é assim? Você chegou na esquina, vê se aquela rua é escura, se é perigoso. Então, o tempo todo nós estamos julgando. O julgamento aí é uma análise, é uma capacidade de análise, de avaliação que Deus colocou em nosso cérebro, em nossa mente, em nossa alma. Para avaliarmos as situações e nos protegermos, ou para avaliarmos as situações e aprendermos e crescermos. Esse tipo de julgamento é chamado de análise. Ele é inevitável e foi criado pelo próprio Deus. Ok? Então, desde quando eu comecei a pregar aqui hoje, vocês estão me julgando. Não é pecando necessariamente, salvo alguns, vai saber. Mas, no geral, vocês estão me analisando meu comportamento, minha fala, o meu conteúdo. É ou não é? Então é impossível nós não julgarmos esse julgamento chamado de análise. Inclusive você... Pastor, e se for o comportamento de alguém? Também é impossível e também não é errado. É errado julgar o comportamento de alguém? Não. Porque a gente analisa o comportamento daquela pessoa. Se ela fez coisa errada, você analisa, aquilo ali está errado. Não quero isso para a minha vida. Entenderam? Aquele irmão está fazendo aquilo está errado. Deixa eu ir lá corrigir meu irmão. Vocês entenderam, meus irmãos? O problema é o que você faz com esse seu julgamento.
Então nós julgamos os nossos irmãos. A todo momento, você chega na igreja, você está julgando seus irmãos em Cristo. Se você perceber algum erro, você só considerar com você mesmo. Não, eu tenho que evitar esse tipo de erro. Mas se você ama o seu irmão, você vai pensar isso e ainda vai corrigir o seu irmão em amor. É ou não é? Mas para isso você teve que julgá-lo em seu pensamento. E quando que o julgamento ele é errado para nós hoje? Quando você analisa o comportamento de alguém, faz uma reflexão, chega a uma conclusão, aquele irmão está errado. Daí tudo bem. Então você vai verbalizar isso para outra pessoa. Ok? Esse tipo de julgamento, que é quando você enuncia, verbaliza uma condenação para outra pessoa, isso você não pode fazer. Você pode verbalizar o julgamento, por exemplo, a Roseli cometeu um erro. Eu chego para a Roseli, você está errada nisso, eu estou te corrigindo por amor a você. Esse tipo de julgamento não é errado. Aí a Roseli, você está me julgando, a Bíblia diz, não julgueis uns aos outros. Mas a Bíblia diz, julgai todas as coisas. Eu julguei o seu comportamento e concluí que você está errado e por amor a você eu vou te corrigir. O que eu não posso é, eu vi a Roseli cometer um erro e falar para o Manuel, você está vendo? Que a Roseli fez coisa feia, né? Vamos orar pela irmã? Isso você não pode. Isso é julgamento condenatório. Tá? Verbalizar, enunciar uma condenação para alguém, sobre alguém. Popularmente chamado de fofoca. Pode condenar alguém verbalmente? Pode. Pode, desde que você não tenha pecado nenhum. Você pode. Porque se julgar for pecado, Deus não julga. Pastor, mas Deus é Deus. Nós julgaremos os anjos. Por que hoje nós não podemos julgar os anjos e os ímpios, mas nós poderemos no dia do julgamento final? Porque no dia do julgamento final nós teremos pecado. Nós teremos nosso corpo transformado. Então nós teremos duas coisas. Um corpo transformado, nós seremos perfeitos. E receberemos o anúncio público da nossa justificação. Entenderam? Nós já somos justificados por Deus? Já somos? Toda a humanidade sabe disso? Aí Deus vai fazer questão de anunciar publicamente para a humanidade. Por isso que antes de ele verbalizar a nossa justificação pública, ele vai nos julgar. Julgar inclusive a igreja. Até os crentes ele vai julgar? Vai. Como que ele vai concluir que nós seremos justificados se primeiro ele não mostrar os nossos pecados? Que juiz é esse? Só chama esse réu aqui. Eu te libero. Mas te libero de quê? Está perdoado de quê? Vai ser condenado. Pastor, até meus podres vão aparecer lá no telão? Vai. Está com vergonha? Então muda de vida, para que os podres sejam menores. Mas vai. E depois nós mostraremos a base bíblica para isso. O que eu estou falando? É pecado julgar? Não, desde que você seja perfeito. E desde que você tenha o julgamento apenas para si. E que esse julgamento não seja você se achando melhor que o irmão. Seja para você refletir, evitar aquele mesmo erro, ou corrigir o irmão em amor. Ok? Mas verbalizar um juízo condenatório para outro ainda não. Só quando Jesus voltar. Tá claro, meus irmãos? Só tem uma ocasião em que a igreja, os crentes podem lançar um juízo condenatório sobre alguém. Qual é a única ocasião? Quando a liderança da igreja, representativa da igreja, se reúne para disciplinar alguém. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não está falando de reunião de oração. Porque se um crente estiver orando sozinho, Deus está lá também. Ali está falando de quê? De que Deus está homologando a decisão do conselho, ou da diretoria da igreja. Muito bem, meus irmãos. Pastor, e o texto? Vamos voltar para o texto, vamos.
Versículo 16. E os 24 anciãos, está falando da igreja, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. O poder é dele, agora ele assumiu, e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Qual é a base bíblica de que todos vão ser julgados segundo as suas obras? Apocalipse 20. Apocalipse capítulo de número 20. Versículo 11. É por isso, meus irmãos, que o livro de Apocalipse ele fica repetindo o evento, só que com novos detalhes. Tem gente que acha que é cronológico. Se for cronológico, capítulo por capítulo, vai acontecer pelo menos umas 7 voltas de Cristo, uns 7 julgamentos final. Não é, ele está só repetindo o mesmo evento. Olha o versículo 11. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugira da terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme foi escrito no livro da vida, dos livros. Nós seremos julgados, porque os mortos em geral. Nós seremos julgados pela graça ou pelas obras? Pelas obras. Ninguém diga, nós seremos julgados pela graça, porque juiz não libera nenhum réu de graça não, porque isso seria injusto. Seremos julgados pelas obras. Agora, a salvação, pelas obras ou pela graça? Pela graça. A salvação, sim. Ok? Está pesado? Volte para o Apocalipse, capítulo de número 11. Meus irmãos, vocês me autorizam estender este estudo por mais 3 minutos? Sim? Fizemos uma aliança. Não me interrompam, então. Não me interrompam nestes 3 minutos. Versículo 17. Versículo 18, aliás. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos. Então, ele está falando do julgamento condenatório. Esse primeiro julgamento é o julgamento condenatório, que ele vai julgar todos os seres humanos, tá? Se tiver algum ser humano ou algum anjo que cometeu pecado, vai para o inferno. Pode ser um pecado grave ou um pecado gravíssimo, que vocês já sabem que existe pecadão, não sabe? Existe pecadão. Só não existe pecadinho, mas pecadão existe, porque Jesus disse: maior pecado que tem aquele que me entregou a ti. Ele falou para Pilatos. Então tem maior pecado. Se você não concorda, conversa com Jesus depois. Versículo 18, na metade do versículo 18 em diante. Para se dar o galardão aos teus servos. Opa, aqui já é um outro tipo de julgamento. O primeiro é o condenatório, o segundo é o compensatório. Ok? Ele vai recompensar quem? Os servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Então, um é o julgamento condenatório, toda a humanidade, depois é o julgamento compensatório, que é para quem? Para a igreja. Que galardão é esse? O galardão a gente não sabe o que é. Talvez sejam posições, funções no novo céu de honra, funções de honra, lugar de honra, no novo céu, nova terra. É uma tese minha, uma teoria minha, que eu não tenho base bíblica clara. Isso é uma coisa que eu guardo no meu coração, que eu não tenho prova bíblica. Mas eu acho que não é algo material, porque já que nós vamos herdar a terra toda, o que vai ter de material que você vai ter como posse, que outro não venha a ter? Então, só me resta concluir que talvez sejam posições de honra. Mas eu não tenho base bíblica. Por quê? Porque esses que têm muito galardões são provavelmente crentes que foram muito humilhados, não só humilhados, mas humilhados por causa do Evangelho. Então ele está falando de crentes que pregaram o Evangelho, crentes que trabalharam para Deus, fizeram muitas coisas para Deus. Isso é mérito? Sim e não. Sim e não. Sim, porque Deus está dando conforme as suas obras, aquilo que você fez para Ele. Mas não se glorie disso. O que diz o comecinho do versículo 17? Dizendo: graças te damos. Isso significa que até as coisas boas que nós fizemos para Deus vêm de quem? Vêm dele. Então, nunca diga: já ganhei não sei quantas almas para Jesus. Guarde no seu coração esse relatório, tá? Ninguém se glorie diante dele. Ninguém se glorie diante dele. Porque
cada coisa boa que você faz, se você lê muita Bíblia, se você ora muito, se você ganha muita alma para Jesus, porque dele e por ele são todas as coisas. João 15,5. Sem mim? Muito bem. E aí vem o final aí. E para destruir os que destroem a terra, destruir os homens. Aí, pastor, então ele vai destruir. Meus irmãos, esse verbo aqui de fazer perecer não é necessariamente apagar da memória da existência. É uma palavra que significa condenação. Versículo 19, aí vamos terminar com o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Algumas pessoas racham, teólogos presbiterianos, inclusive, que eu respeito muito, e como é que a gente fala aquele ditado? Dou meu chapéu, abro como é que é? Eu sou muito ruim de ditado. Dou meu chapéu, é ruim, não é? Tiro o meu chapéu. Mas nesse ponto, eu penso diferente. O que é? Será que existe um santuário lá no céu? Alguns teólogos acham que existe um santuário no céu. O que Deus vai fazer com um novo templo no céu? Para quê? Quem vai entrar lá naquele santuário para orar? Ah, não, é porque Deus está guardando para trazer para a terra. Quer dizer que no novo céu e nova terra vai ter um templo? Um santuário? Para quê? Porque está escrito lá em Apocalipse capítulo 21 e 22, que Deus mesmo estará no meio deles, do seu povo. Não vai mais precisar de um local para eu entrar para falar com Deus, gente. Para que esse novo santuário? Quem é o santuário do Espírito Santo? A igreja. E a Arca da Aliança? Para que Deus quer de novo a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simboliza o quê? A presença de Deus. E o que essa Arca da Aliança faz no meio desse santuário? É a presença de Deus no meio da igreja. E por que isso se acha no céu? Por que se acha no céu? É a igreja que subiu no arrebatamento, se encontrou com Cristo nas nuvens. A visão que se tem essa visão é o quê? É o santuário, que é a igreja, com a Arca da Aliança, que é o próprio Deus no meio desse santuário, no céu. Essa é a visão da igreja glorificada. Se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança, seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Não foi o que aconteceu na época que Deus revelou a lei a Moisés? No monte? E por que ele fala disso? Porque alguém cumpriu aquela lei em nosso lugar. Quem? Cristo. Só Moisés teve esse privilégio de subir no Monte Santo por 40 dias. Só por 40 dias. O Salmo 15, verso Salmo 24. Quem subirá ao Monte Santo? Nós, o santuário de Deus. Meus irmãos, vou perguntar aqui por educação. Alguma dúvida? Porque não dá mais tempo de responder. Tá bom? Ficou clara a 7ª trombeta? Próxima aula eu vou perguntar. A próxima aula vai ser uma aula interessante. Vai falar do grande dragão.